Houve praticamente um milagre na segunda etapa no Maracanã, com a recuperação maravilhosa da equipe do Fluminense sobre a equipe do Santos. Novo milagre deve acontecer para o Santos chegar à fase final da competição. Mas pelo equilíbrio da equipe do Fluminense, pela experiência da equipe carioca, é a grande favorita para sair do estádio do Pacaembu, classificada para uma grande decisão e justa decisão carioca. Aí bola rolando. A tentativa do Santos, a primeira participação, a falta anotada pelo Sidraque Marinho, no camisa 11 da equipe santista. Falta cometida pelo 9, jogador Otacílio. O Santos busca a todo custo a feitura de um gol no início da partida, para tentar aí sair dessa difícil missão de tentar vencer a equipe do Fluminense pela diferença de 3 gols. E o Santos, que até agora na competição fez apenas um gol de falta contra o Paysandu, gol marcado pelo volante Carlinhos. Aí a falta a favor do Santos. Camisa 2, Ronaldo. Na sobra ainda o camisa número 2, Ronaldo, tentando o lançamento no campo de ataque, Giovani. Renato Gaúcho tentando puxar o contra-ataque. Marquinhos, camisa 4, no toque para Macedo. Carlinhos. Lateral bola a favor do Santos. É o Marquinhos Capixaba. Galo. Marcos Adriano. Marcos Adriano. A marcação de Ailton. Galo. A tranquilidade de Vampeta. O toque para Renato Gaúcho. A sobra de Marcos Adriano. Início de jogo, são as semifinais do Campeonato Brasileiro. Santos e Fluminense para os amigos do Sport TV, o canal campeão. E assim como no Maracanã, a torcida do Fluminense jogou brilhantemente na segunda etapa, a do Santos começa muito bem também, empurrando a equipe, praticamente lotando o estádio do Pacaembu, com cerca de 30 mil pagantes. Lateral a favor do Fluminense. Ronald, camisa número 2. Tá aí o jogador do Fluminense. E o lateral a ser cobrado a favor do Santos. Camanducaia brigando ali pela posse de bola. Renato Gaúcho, linda a finta do Renato. A participação de Narciso. Vampeta. Giovani. Vai na habilidade, na finta. O toque, a penetração, a tentativa de Marcelo Passos. E a participação de Wellerson. De outro ângulo, a tentativa do Santos. E chegou bem na primeira participação mais efetiva do Giovani, saindo da área. Isso vai ser fundamental para o sucesso do Santos, a saída do Giovani de dentro da área para armar a equipe do Santos. Teoricamente, ele tem que desempenhar esse papel. E dentro dessa esquematização, os jogadores Vampeta e principalmente o Tacílio terão um papel fundamental na equipe do Fluminense na tentativa de impedir essa jogada do Giovani, como já fizeram bem no segundo tempo no Maracanã. Tentativa com Marcelo Passos. Tentou a finalização, Wellerson.
A segunda tentativa do camisa 9 do Santos. Sport TV, o canal campeão. Passamos dos 5 minutos. Primeiro tempo, 0-0, Santos e Fluminense. Marcos Adriano. Aí Narciso. Giovani desarmado. Ailton no toque. Dois jogadores. E o mais interessante que a primeira impressão é que o jogador do Santos fez falta no Giovani, chutando por trás do Giovani, que derrubou o Renato. A falta foi clara, mas no primeiro momento o jogador do Santos ali. O jogador do Santos chuta a perna do próprio companheiro Giovani. Aí o Renato, grande destaque da equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho. Semifinais do Campeonato Brasileiro. Botafogo já classificado, grande finalista do Campeonato Brasileiro de 95, bela campanha. Renato tentando a construção da jogada ali, sai com bola e tudo. Reposição de bola a favor do Santos. É a participação de Edinho. Também faz um excelente Campeonato Brasileiro, né, Mauro? Faz sim, não teve culpa nos 4 gols da equipe do Fluminense contra o Santos. É verdade que eles palmou uma bola para dentro da área, mesmo um tiro a queima-roupa, que não é das melhores coisas para um goleiro, mas é um goleiro ainda em formação e na média, até pela defesa que tem pela frente, fez um ótimo campeonato. Tentativa do Santos ali, reposição de bola a favor do Fluminense. E o time do Santos está dentro daquilo que se propõe, tentando imprensar a equipe do Fluminense na sua própria intermediária. O Fluminense também, com inteligência, graças a esse excelente trabalho do técnico Joel Santana, tenta adiantar o seu ataque, principalmente Renato e Valdeir, para não deixar os laterais do Santos, principalmente o Marcos Adriano pela esquerda, avançarem e serem mais, na verdade, mais atacantes a favor da equipe santista. Aí o Ronald, camisa 2. Wellerson. Marcos Adriano. Santos vai insistindo com Marcos Adriano, camisa 3. Galo. A tentativa de chegada e o Wellerson. A participação do goleiro do Fluminense. Aí o Marquinhos Capixaba. O Santos que tem 46 pontos em todo o campeonato. Primeiro, segundo turno. Com 14 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 45 gols feitos, 35 gols tomados. É a campanha do Santos até aqui no Campeonato Brasileiro. Giovani desarmado. Vampeta saindo com a bola. Rogerinho tentando a armação de jogada ali pelo lado esquerdo, lateral bola. Aí o camisa 11 do Fluminense. É dentro da ordem do Joel Santana de setorizar a marcação sobre o Giovani caindo um pouco mais pelo lado direito do ataque do Santos, faz com que o Otacílio seja a sombra do Giovani por hora. Fluminense tentando chegar no campo de ataque. Marcos Adriano. Marcação de Renato Gaúcho. Camando Caia se complica com a bola. Chegou o Renato ali, um pouco mais duro. Fluminense que tem 37 pontos.
conquistados no Campeonato Brasileiro, 9 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 23 gols feitos e 17 gols tomados. Marcos Adriano. A chegada do zagueiro do Fluminense, do camisa número 3, Lima. Passamos dos 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Santos e Fluminense, semifinais do Campeonato Brasileiro. Galo. Cruzamento de Marcos Adriano. Renato de calcanhar, passe errado, Macedo recupera. Carlinhos, sai da marcação, mais uma finta. Olha a tabela do Santos, Giovani tentou, por baixo desarmado por Vampeta. Ailton. E o Fluminense tenta insistir no lançamento longo, que não foi a melhor das táticas no primeiro tempo daquele jogo inesquecível da última quinta-feira no Maracanã. E o Santos insiste um pouco demais com o Camanducaia aberto pela esquerda. Talvez fosse mais interessante o Camanducaia aberto pela direita, que é a sua real posição. Macedo fechando da esquerda para o meio, liberando o flanco esquerdo para o avanço do lateral esquerdo Marcos Adriano. Dessa maneira, o Camanducaia que a gente vê aí com o Ronald acaba rendendo menos do que poderia para a equipe do Santos. Marcelo Passos. Galo. Giovani tentando o toque. Rogerinho ajudando no trabalho de defesa. Rogerinho que volta à equipe do Fluminense, pois ele foi escalado na última quinta-feira no Maracanã, não apareceu na primeira etapa e foi sacado, entrou o Leonardo, que mudou a história da partida e quem sabe até do próprio campeonato. Narciso. Com moral, linda finta em cima de Renato Gaúcho. Galo. Marquinhos Capixaba. Capixaba tocando agora para Macedo. Lateral, Santos tenta botar pressão, o Fluminense vai se defendendo. Passe errado, ao nervosismo. Ailton, experiente Ailton. Pedindo apoio de Ronald. Tentou o cruzamento. Passe errado, recupera o Santos. A chegada de Otacílio. E a pressão ali para o cartão amarelo. No caso não mereceria o camisa 9 do Fluminense, mas no lance anterior o Galo acabou trombando com o jogador Ailton. O árbitro marca a falta agora e o Ailton se estranhou feio com o Galo. É uma falta muito perigosa, enfim, para a equipe do Santos. Tem o Marcelo que bate muito bem, o Ronaldo que bate forte, o Marquinhos que coloca bem. É um bom momento para o Santos. E é o Marcelo Passos. Camisa 9 do Santos encarregada, preocupação do Ellerson. A falta em cima do Giovani. Temos 13 minutos do primeiro tempo, 0-0. Marcelo Passos, camisa 9. Impressionante a solidariedade do Renato. Na barreira ali, voltando para a defesa. Falta cobrada, Marcelo. Aí o goleiro Wellerson. Sport TV, o canal campeão. Postos Petrobras, atuando na grande área brasileira. Aí o técnico Joel Santana, para muitos,
o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 95, Mauro? Ao lado do Paulo Autuori, do Botafogo, sem dúvida alguma, e o grande craque do Fluminense, né? O João Santana, até no aspecto psicológico, a mudança que ele fez no espírito do Fluminense da primeira para a segunda etapa no jogo do Maracanã foi algo inesquecível. E é o homem que, naturalmente, melhor se entende com o próprio Renato, que é o craque definitivamente em campo da equipe do Fluminense. Mas o trabalho em todos os sentidos do Joel faz do Fluminense, uma equipe que tem suas limitações, um candidato em potencial a mais um título nesta temporada. Lateral a favor do Fluminense. Vamos chegando aos 15 minutos, primeiro tempo. 0-0, Santos e Fluminense, semifinais do Campeonato Brasileiro para os amigos assinantes do Sport TV. Ailton. Renato. Bola muito comprida. E a participação de Edinho. Giovani. Camanducaia. Carlinhos. Fintou, vai bater. Espetacular a defesa de Wellerson. Um lindo chute de Carlinhos. Mauro Betting. Uma defesa fabulosa, a gente quer ver aí. A pancada com uma mão apenas, o Wellerson não poderia catar com as duas, acabou defendendo e mais uma vez tem feito o seu nome, o nome da melhor defesa do Campeonato Nacional, não por acaso. Narciso. Fluminense volta para o campo de defesa. Santos tentando desenvolver o trabalho de armação no ataque. E o Santos, que no Campeonato Nacional até agora já marcou 5 gols de fora da área, mais um gol de falta. Enquanto a equipe do Fluminense é apenas um nesse tipo de jogada em tiros de fora da grande área. Tá aí a falta. Cometida em cima do camisa 10, Giovani. Do Santos, a preocupação do Wellerson. E o que a equipe do Fluminense tem que evitar é justamente o mano a mano Giovani Alê, que até fez algumas boas partidas no retorno, mas tecnicamente é um jogador fraco para aguentar o talento do Giovani. A marcação tem que ficar mais forte do Vampeta e também do Otacílio. Tá aí a falta a favor do Santos. Cobrada, o Wellerson foi nela. Marquinhos Capixaba. Veja de outro ângulo. A tentativa do camisa 4. Cobrando bem a falta e a participação também do Wellerson. Narciso. Galo, capitão da equipe do Santos. Giovani fazendo trabalho de pivô. Tentou sair da marcação, pediu falta, a falta pedida e marcada por Sidraque Marinho. E a pressão dos jogadores do Santos pedindo ali um cartão. Falta cobrada. Renato na velocidade. Valdeir, que belo passe para o Renato. É a chance do Fluminense, pode ser agora. Tocou, bate em Marcos Adriano. Na chance de perigo. A situação de gol do Fluminense. E o Fluminense em apenas um ataque levou mais perigo que a equipe do Santos em mais de 6 jogadas. Um ataque veloz, extremamente habilidoso como este, composto por Valdeir e Renato e com lançamentos de Ailton, pode fazer a diferença. Agora faltou talvez
um pouco mais de sorte ao Renato. Ele não esperava essa recuperação brilhante do Marcos Adriano. Escanteio a favor do Fluminense. 19 minutos do primeiro tempo. 0-0, Santos e Fluminense, semifinais do Campeonato Brasileiro. Fechado, escanteio, Edinho. Ailton. A tentativa, o cabeceio. E o Edinho ficou, hein? Valdeir na finalização ali, o camisa 7 do Fluminense. Passamos dos 20 minutos, primeiro tempo. Santos e Fluminense 0-0. Botafogo já classificado, empatando com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro no Maracanã, 0-0. E passou o tempo dado pelo próprio técnico Cabralzinho do Santos para que a equipe do Santos fizesse o primeiro gol na partida. Segundo o Cabralzinho, no aspecto psicológico, seria fundamental o Santos sair com 1-0 nos primeiros 20 minutos. Isso até agora não aconteceu, o que não significa dizer que o Santos esteja morto. Ailton. Tentou ali uma meia bicicleta, lateral bola. Tá aí o Ailton. Outro grande exemplo desse aplicadíssimo e abnegado time do Fluminense. É o atual campeão carioca. O Fluminense tem 27 títulos estaduais e que foi campeão brasileiro em 1984. 93 anos de existência. Otacílio. Camisa 6. O Cássio. Ronald. Agora, a entrada do Narciso ali, solando, o juiz mandou seguir. Valdeir na velocidade, com espaço, na penetração, se joga. Sidraque manda seguir. A sobra do Fluminense com Ronald. Cruzamento, sobra, quase sobra para o Rogerinho, hein? Ele podia tentar arrumar para bater e também ajeitar para o Valdeir. Talvez ele não esperasse a desatenção total da zaga do Santos. Falhou todo mundo ali, tanto o Rogerinho quanto a zaga do Santos. E a zaga do Santos também vai para um mano a mano extremamente perigoso, que é deixar o Valdeir com a extrema velocidade que tem contra os zagueiros pesados, como o Ronaldo, que é esse que está com a bola, e o Narciso. Galo, camisa 5. Marquinhos Capixaba. Marcos Adriano, Ailton na marcação. Sobra do camisa 5, Vampeta. Aí o Vampeta, jogador que foi revelado pela equipe do Vitória da Bahia. Galo. O lançamento, a sobra, Camanducaia, a chance, a penetração. Pediu e ele deu. Pênalti a favor do Santos. E a reclamação dos jogadores do Fluminense. Camanducaia. Derrubado, a vibração da torcida do Santos. Veja de outro ângulo. Ele penetrou, fintou. Ia arrumar para bater. Foi travado. E o Sidraque anotou ali o pênalti a favor da equipe do Santos. O pênalti foi claro, embora o jogador Camanducaia seja um emérito cavador de pênaltis que nem sempre acontecem. Desta vez o Otacílio não acertou a bola, tentou interceptar a jogada, mas acertou apenas o atacante do Santos. Então o pênalti me pareceu absolutamente claro. Repito, muitos dos pênaltis já dados em cima do Camanducaia não aconteceram. Não foi o caso desse. O Otacílio se interpôs à frente da bola, não pegou na bola, pegou no jogador. Pênalti claro. Tá aí a preocupação do Ellerson.
E a oportunidade do Santos, Giovani, aos 24 do primeiro tempo. A expectativa para a abertura do placar. A preocupação de Wellerson. Aí o 10 do Santos. Giovani. Wellerson, a bola, a expectativa. Giovani. Gol do Santos. Giovani. O Wellerson foi na bola, tentou buscar. Mas Giovani abriu o placar. Veja de outro ângulo. Ele bateu e o Wellerson foi no canto. Quase pegando, quase defendendo, mas Giovani abre o placar. No Pacaembu, Santos 1. Fluminense 0 aos 25 minutos do primeiro tempo. É o 15º gol de Giovani, o camisa 10 do Santos no Campeonato Brasileiro. E gol de número 701 da competição em 280 jogos, o que dá uma média de 2,5 por jogo neste Campeonato Brasileiro, uma média excelente. Como foi muito boa a cobrança do Giovani, praticamente perfeita, né? A adivinhação, digamos assim, do goleiro Wellerson, que foi muito bem no canto, acabou não sendo feliz, e mais feliz o Santos, que fez o gol a 25 minutos, tempo hábil para, no aspecto psicológico, ainda tentar se impor na partida. E essa jogada foi muito bem treinada pelo Cabralzinho, porque é uma deficiência antiga do lateral direito Ronald. Essa inversão buscando as costas do Ronald foi onde nasceu a jogada que originou o pênalti sobre Camanducaia. Sport TV, o canal campeão. Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Aí a falta cobrada. Renato Gaúcho. (26 primeiro tempo, Santos 1, gol de Giovani, de pênalti, Fluminense 0. Aí o Narciso, zagueiro santista. Ronald, camisa 2 do Fluminense. Joga na área. A sobra é do Fluminense ainda. E o Santos tem que tomar muito cuidado nesse tipo de cruzamento, até mesmo no lateral, porque a equipe já levou 9 gols de cabeça no Campeonato Nacional. Giovani. Carlinhos, outro destaque da equipe santista, o camisa 8. Marquinhos Capixaba tentando puxar o contra-ataque, Valdeir acompanhando. Muita garra, muita disposição por parte da equipe do Fluminense no trabalho de marcação. E se o Santos já levou 9 gols de cabeça, o Fluminense já marcou também 6 no mesmo tipo de jogada. A sobra é do Fluminense. Ailton para Renato. Marcos Adriano na marcação. Em todas as partes do gramado, Renato, impressionante. Marcelo Passos. Giovani tentou sair da marcação de 2. Sidraque dá falta. Mas os jogadores do Santos, é evidente, é uma equipe jovem, muito talentosa, muito vibrante, acabam reclamando demais com a arbitragem, até inclusive quando não tem razão. Mesmo quando tem, não deve reclamar. Então o árbitro Sidraque já pode daqui a pouco tomar cuidado com esses jogadores e com o próprio Renato, que há muito tempo, além de jogar demais, tem também apitado muito as partidas de futebol. Aí o Giovani, camisa 10. Estou em inversão de jogo ali. A sobra é de Marcos Adriano. Tentativa de tabela, Giovani botou na frente. Golaço! Gol do Santos! Giovani! Na tabela, na penetração, o toque, na habilidade, desviando do goleiro Wellerson, na tabela com Carlinhos. Ele tira o zagueiro da jogada e faz o segundo gol do Santos aos 29 minutos do primeiro tempo, levando a loucura
a torcida do Santos do Pacaembu. Giovani, Santos 2, Fluminense 0. É o 16º gol do Giovani no Campeonato Brasileiro. Aos 29 do primeiro tempo, Mauro. E o primeiro gol de bico do cracaço, talvez do próprio Campeonato Nacional. Dizem que gol de bico é para quem não sabe, mas só quem sabe sabia que nesse momento tem que tocar de bico. Porque se o Giovani não tenta o toque de bico, esse camisa 10 excepcional que honra essa camisa mágica do futebol mundial, se ele não tocasse de bico, ele não teria feito o gol. E com 30 minutos, 2-0 para o Santos, nem o Cabralzinho poderia esperar. Agora vamos saber se o Fluminense mantém aquela mesma pegada que teve na segunda etapa e que até agora apresentou só nos primeiros 20 minutos. Não é uma equipe, repito, tecnicamente talentosa. Todo lance a gente fala. Marcos Adriano, Wellerson. E a participação do Giovani ali. O Giovani que tem 23 anos de idade, 1,90 m de altura, peso 78 quilos. E é o grande destaque do Campeonato Brasileiro. E a gente falava sobre o Fluminense, que é uma equipe de puro coração, só que até agora o coração e a maior técnica do ataque do Santos tem prevalecido. É um jogo que fica absolutamente imprevisível a partir de agora. O Fluminense vai ter que mostrar que tem jogadores mais experientes que o Santos para aguentar a pressão, porque afinal basta agora um gol apenas para o Santos chegar à classificação do final, chegar à final do Campeonato Brasileiro. 31 minutos, primeiro tempo, Santos 2, Fluminense 0, 2 gols de Giovani. É a disputa para ver quem chega na grande final do Brasileiro 95. Botafogo já está lá. Empatou com o Cruzeiro 0-0, grande jogo também. E o Santos vai tentando aí e o Fluminense vai se defendendo. O Santos precisa de mais um gol, ou vencer por uma diferença de 3 gols. E o Fluminense vai tentando aí manter esse resultado. E se eu fosse o técnico Cabralzinho, eu mandaria marcar o Joel Santana no intervalo, para que ele não desça com os jogadores do Fluminense, para que não converse com eles, para não fazer o que fez na última quinta-feira no Maracanã. Porque realmente o Joel Santana e o próprio espírito de liderança e de competição deste homem, Renato Gaúcho, é que podem fazer com que o Fluminense reequilibre a partida. Aí o Renato. 32. Primeiro tempo. Renato. Bota na frente, vai com garra. É a chance do Fluminense, Valdeir. Bate Edinho, é o gol contra, tira. Marcos Adriano na chance perdida pelo Fluminense. Sobrou para Valdeir, ele colocou. Bateu em Edinho e em Marcos Adriano. Jogão de bola. Semifinais do Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense. Ronald no cruzamento. Tira a zaga. Giovani. E o Santos continua com a sua característica nesse Campeonato Brasileiro. Cada ataque é um perigo de gol, tanto para frente quanto para trás. Porque se o ataque desequilibra, a zaga do Santos também desequilibra. Ailton na sobra. Renato. No cruzamento, a chance do Fluminense. A participação de Ronaldo. A tranquilidade de Edinho. Sport TV, o canal campeão. Linha Volkswagen. Agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Ronaldo. Para ninguém o lançamento, reposição de bola a favor do Fluminense. Santos que foi fundado em 14 de abril de 1912, 83 anos de existência. Principais títulos: bicampeão mundial interclubes em 62, 63 e bicampeão da Libertadores de América também em 62, 63. 15 títulos paulistas.
Camanducaia. Tenta na finta, na habilidade. Ailton ajudando a marcação. Chegou Vampeta cometendo falta. Mauro Betting. 35 minutos. Santos 2, Fluminense 0. Aí o cruzamento feito, olha a chance, a bola bate na trave. Eu pensei que o jogo ia dar um refresco para você poder opinar, Mauro. Mas o Macedo perde a chance do terceiro gol da equipe do Santos. E olha, a maravilha é quando o comentarista não tem tempo para falar numa partida de futebol, porque na verdade é quando temos jogos assim. Escanteio cobrado. E o Sidraque manda a reposição de bola a favor do Fluminense. Quando não há tempo do comentarista falar, que o jogo realmente é alucinante, como tem sido praticamente toda esta partida até agora, com um pouco mais de 36 minutos de jogo. A equipe do Santos, é verdade, tinha tirado um pouquinho o pé do acelerador, mas numa bola alçada, mais uma vez às costas dos laterais do Fluminense, chegou para criar um grande momento, desta vez com o Macedo. É um lance que já acontece desde o início do Campeonato Nacional com o Fluminense e o João Santana não tem como anular, porque é um problema mais técnico do que propriamente tático. Otacílio. O toque certo para Rogerinho. O Renato tentou a ligação. Sobra de Renato. Chamando o Cássio para o jogo. Valdeir. O lateral a favor da equipe do Fluminense. Que sente demais a ausência do seu único jogador que não pôde atuar de titular, que é o Sorley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Alê até agora não está dando conta do recado. Tá aí a fera. Camisa 4 do Fluminense. Torcida do Santos vai tentando empurrar a equipe santista. 2-0 Santos, 2 gols de Giovani. Marcelo Passos. Marcos Adriano. Galo. O apoio de Ronaldo. Armação de Carlinhos. E o desequilíbrio do Giovani, Mauro Betti. Falta por trás do Alê. O Sorley, embora tenha recebido um cartão bobo no jogo do Maracanã, é um jogador mais técnico, se antecipa melhor que o próprio Alê. E o Giovani vai cavando lance a lance faltas como essa que de fato aconteceu. Foi a 5ª falta recebida pelo camisa 10 do Santos e o autor dos 2 gols. Até aqui Santos 2 e Fluminense 0. Aí a preocupação do goleiro Ellerson. – 38 minutos, primeiro tempo. Marquinhos Capixaba. Mais próximo da bola. A expectativa da batida. E é ele que bate. E bem. Aí Marquinhos Capixaba. De outro ângulo. Bem batida, bem cobrada pelo camisa 4 do Santos. O Santos que chutou 10 vezes a gol e o Fluminense apenas 2 vezes. É o time do Santos que inclusive tem a tendência no Campeonato Nacional de bater mais vezes a gol que a equipe do Fluminense. Na média, por partida, o Santos chuta 16 bolas à meta adversária, enquanto o Fluminense atira apenas 11. 39 primeiro tempo, Santos 2, Fluminense 0. As emoções do Campeonato Brasileiro, semifinais. Macedo se mexendo na área. O lançamento é apenas reposição de bola a favor da equipe do Fluminense. E mais uma vez o Ellerson ganhando tempo com a conivência do árbitro Sidraque Marinho. O Ellerson está na dele, quem deveria coibi-lo era o árbitro da partida.
Vampeta. Otacílio. De o apoio de Cássio. E o Cássio recebeu a falta anotada pelo Sidraque Marinho. E o Macedo e o Marquinhos, num lance absolutamente natural de partida, discutiram bastante entre eles na marcação. E o Marquinhos continua discutindo com o Macedo. Olha o Sidraque orientando o posicionamento da barreira do Santos. Valdeir, Carlinhos e a preocupação do goleiro Edinho. Falta cobrada, cruzamento de Valdeir, Edinho. Escanteio a favor do Fluminense. E a bronca do Edinho aí na zaga do Santos. Pelo amor de Deus, olha para mim, pede o Edinho no momento de formação de barreira, o que é óbvio, né? Nenhum jogador do Santos realmente prestou atenção na formação da barreira. E boa defesa do Edinho. Ailton. Cobrado, escanteio fechado. Falta. Sidraque já havia paralisado ali, anotando a falta em cima do goleiro Edinho do Santos. Bem marcado, de fato, o Valdeir foi no corpo do goleiro santista. Edinho tem 25 anos, 1,78 m, 83 quilos. É o número 1, goleiro da equipe do Santos. Macedo. Cássio pediu lateral. Lateral foi dado para a equipe do Santos. Marquinhos Capixaba. Passamos dos 41 do primeiro tempo. 41 minutos do primeiro tempo. Santos 2, Fluminense 0. Macedo. Na proteção do zagueiro Alê do Fluminense. Reposição de bola a favor do Fluminense. Deu falta. São as emoções das semifinais do Campeonato Brasileiro. Botafogo já garantiu a vaga para disputar a grande final e o título do Brasileiro de 95 ao empatar com a equipe do Cruzeiro em 0-0 no Maracanã. Botafogo que jogará pelo empate caso o outro classificado para as finais do Brasileirão seja o Fluminense. Se for o Santos presumivelmente se ganhar de 3 ou mais gols, o Santos teria a vantagem do empate de realizar, inclusive do empate de 2 resultados iguais, a vantagem de jogar a última partida no estádio do Pacaembu. Camanducaia. Marcos Adriano. Camanducaia. Carlinhos. Cruzamento de Marcos Adriano. Rogerinho ajudando na defesa. Camisa 11 do Fluminense, fazendo o trabalho de proteção. O Santos dá a impressão de gostar, evidentemente, desse resultado de 2-0 e partir para o tudo ou nada apenas na segunda etapa. Cruzamento feito. Aí o Renato ajudando a defesa. Puxando o contra-ataque, Renato se joga. Pede a falta para cartão. Absolutamente merecido o cartão para Carlinhos, que é o primeiro de mais uma nova série. Ele que não jogou no Maracanã na primeira partida por estar justamente suspenso. Cartão mais que merecido. Camisa 8 do Santos. E a preocupação do Edinho. 43, primeiro tempo. 44 agora. Jogo paralisado. O Santos vence por 2-0, 2 gols de Giovani. O Valdeir ali caído, fora do lance, sentindo a coxa, a parte posterior da coxa. Carlinhos. E o Ailton na cobrança da falta. Narciso. Rebatendo a bola, o zagueiro do Santos.
O Fluminense vai insistindo. Giovani. Macedo. Inverte o jogo na esquerda, Camanducaia. Tem habilidade, vai para a finta, se projeta na área. Olha a chance, a defesa de Wellerson na linda jogada de Camanducaia. E outra excelente participação do goleiro Wellerson. Que fez a cara, acredito, de todo o torcedor do Fluminense, né? Quase que não acreditando na jogada do Camanducaia e até agora no resultado de 2-0. Agora, o que ele tomou de bronca, o Camanducaia do Marcelo Passos também. E foi tiro de meta, um detalhe, né? Havia a impressão de que o goleiro tivesse pego, a gente vê a confirmação do cartão amarelo para o Carlinhos, mas de fato a bola pegou na trave esquerda da meta, aliás, na trave direita da meta do goleiro Wellerson do Fluminense. Aí o Joel Santana. Sobra de Marcelo Passos. Nervoso, camisa 9 do Santos. Tentando jogar aí a torcida contra o juiz, o Sidraque Marinho. Você vê a repetição. Mas a impressão que eu tive, de fato, era de bola para o Santos. A disputa de bola com o Otacílio ali e o Valdeir está caído. 46 minutos, primeiro tempo. E é o mesmo problema, na mesma região, um problema muscular. E é um jogador fundamental para o Fluminense, não é preciso dizer. E vai ter que sair. Para a entrada do homem que mudou a cara, a história da partida no jogo da última quinta-feira no Maracanã, que é o atacante Leonardo, camisa 16. Aí a saída do Valdeir, que estava bem no jogo, né, Mauro? Tava, era um principal atacante, né? Porque o Renato hoje está trabalhando praticamente como meia atacante para exatamente ajudar a jogar as ofensivas da equipe do Fluminense. Você vê aí a confirmação. A saída do 7, Valdeir, para a entrada do 16, Leonardo. O técnico João Santana tinha ainda a opção Gaúcho, mas o Gaúcho é mais um homem para conclusão. Não é um homem evidente até pela idade já, e nunca foi mesmo quando era mais jovem, um jogador de velocidade para partidas como essa. Por enquanto a opção foi acertada do técnico João Santana. Não era jogo ainda para o atacante Gaúcho. 47, primeiro tempo, Santos 2, Fluminense 0. E aí, final de primeiro tempo. Sidraque pediu a bola, Sidraque Marinho. Renato pedindo garra para os jogadores, Sidraque Marinho tomando as últimas providências para o início do segundo tempo. A torcida do Santos não para, incentivando, estimulando a torcida do Fluminense também, que comparece aqui ao estádio do Pacaembu. Botafogo já é um dos finalistas, empatou com o Cruzeiro em 0-0. Excelente partida de futebol, principalmente no segundo tempo. E você vai curtindo aí também um grande jogo de futebol entre Santos e Fluminense. Bola rolando. Tentativa do Santos pelo lado esquerdo com Camanducaia. Recupera a posse de bola a equipe do Fluminense, Renato. Rogerinho atropelado com falta pelo Carlinhos. Aí de novo a falta do camisa 8 do Santos no 11 do Fluminense. Que é um jogador até agora de uma importância enorme para a equipe do Santos. O Carlinhos fez falta no jogo do Maracanã, mas precisa se conter, porque é o único jogador até agora divertido com cartão amarelo na partida. Falta cobrada por Ailton. Vampeta na sobra. Marcos Adriano. A sobra de Macedo. Abre para a velocidade de Camanducaia. Cruzamento de Camanducaia. E o Macedo sai com bola e tudo. Início do segundo tempo.
E a participação do técnico ali, Joel Santana, chegando ali no jogador do Fluminense. E chegando ao campo, né? Renato. Pediu a falta, o juiz não deu. E a situação de impedimento aí dos dois jogadores do Santos, o Giovani e o Macedo. Aí o Joel Santana. Uma grande participação no Campeonato Brasileiro também. E com cara de nenhum amigo. Rogerinho, por baixo, desarmado. Fluminense vai lutando. Rogerinho no cruzamento. Edinho. Marcos Adriano tentando colocar velocidade no toque de bola. Santos precisa de mais um gol. Fluminense vai se segurando em busca da classificação. Ailton na velocidade. Tentou a ligação ali com o atacante do Fluminense. O Leonardo, a participação de Edinho. Narciso. Marcos Adriano. Giovani. Marcelo tentou de primeira. Otacílio. Rogerinho. Cássio tentou chegar. Macedo pediu a falta. A entrada do Otacílio, camisa 9 do Fluminense. Macedo, que era titular da equipe do Santos, mas depois ficou escondido aí no banco de reserva por muito tempo, né, Mauro? Aliás, nem no banco sentava nas últimas partidas, porque o banco titular, se a gente pode usar esse termo, era composto em homens de frente, Marcelo Passos e Camanducaia. Agora, com as suspensões do Wagner, do Jamel e do Robert, até agora muito bem substituídos pelo Camanducaia, pelo próprio Macedo e pelo Marcelo Passos, com a volta naturalmente do Carlinhos ao meio campo, o Macedo praticamente não tinha chance. Tentativa de lançamento para o Macedo. E o Macedo, mas dizia a imprensa que ele, Macedo, estaria na foto que entraria na história. Ele diria que com tantos jogadores pendurados na equipe do Santos, o Macedo jogaria as finais do Campeonato Nacional. Vamos ver, por enquanto falta um gol ainda para a equipe do Santos. O cartão amarelo para o camisa 2 do Santos, o Ronaldo. Falta clara por trás, o cartão merecido é o segundo cartão para o jogador do Santos na partida. O primeiro foi para o Carlinhos e agora para o zagueiro central, Ronaldo. Confirmação do cartão amarelo para o 2 do Santos, Ronaldo. Camanducaia. Chegou por baixo o Lima, o zagueiro do Fluminense. Sidraque mandou seguir. Com correção, de fato o Lima entrou na bola. Agora foi a vez de Otacílio. O Ellerson. Galo. Para Marquinhos Capixaba. Passe errado. O zagueiro do Fluminense, o Alê. A chance, a penetração de Macedo. Pode sair o gol. Gol do Santos. Macedo, aos 5 minutos do segundo tempo. É o terceiro gol do Santos, enquanto você vê aí na comemoração o Cabralzinho pedindo para os jogadores do Santos voltarem. Na penetração do 7, Macedo. Faz o terceiro gol do Santos, é o resultado até agora que o Santos precisa para se classificar à final do Campeonato Brasileiro. Ele matou, saiu da marcação de Alê e bateu, fazendo o terceiro gol da equipe do Santos contra a equipe do Fluminense, o segundo gol de Macedo no Campeonato Brasileiro. É um homem que sempre teve muita estrela, foi ele inclusive quem fez a jogada, que ele acabou dando no pênalti
que daria o título da Libertadores 92 ao São Paulo contra o News Old Boys, 1-0, depois São Paulo ganharia nos pênaltis. Depois a gente completa. Falta cobrada. Bola na área, tentativa do Fluminense. Olha a chance, bola na trave, olha o gol! Gol do Fluminense, Rogerinho! Rogerinho, volta a ter esperanças a equipe do Fluminense depois de tomar o terceiro gol no início do segundo tempo. A confusão na zaga do Santos, um jogaço de bola, bola na trave. E ele de mergulho faz o primeiro gol do Fluminense aos 7 minutos do segundo tempo. Rogerinho, Santos 3, Fluminense 1. O Fluminense volta a respirar, a sonhar com a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. E mais um gol de cabeça tomado pela equipe do Santos, mas pelo menos para a equipe do Santos se serve de consolo. O astral continua favorável à equipe santista, porque a galera do Santos continua jogando junto, como jogou a do Fluminense no Maracanã. Mas é um gol no momento brilhante para a equipe do Fluminense. Um gol que tranquiliza tudo para a equipe do Flu e devolve ao Santos a responsabilidade de buscar o resultado quando há mais um cartão amarelo em campo. E a falta a favor do Santos, quem sofreu ali foi o Marcelo Passos. 3-1, jogaço de bola. Semifinais do Campeonato Brasileiro. Santos 3, Fluminense 1. Ao vivo, 8 minutos do segundo tempo. Ailton amarelado. Ali o Macedo, o Cássio na marcação. Oito minutos, segundo tempo. Falta cobrada na barreira. Cruzamento. E a participação de Wellerson. A confirmação do cartão amarelo para o camisa 8 do Fluminense, o Ailton. E de fato a equipe do Santos é sempre uma grande emoção quando ataca, também uma grande emoção quando defende. E a defesa do Fluminense, embora seja a melhor do campeonato, pelo menos ao final da primeira fase, e de fato é pela excelência da marcação do esquema de jogo do técnico Joel Santana, com o Alê perde demais. Tanto é que foi numa jogada de Alê que saiu o terceiro gol do Santos. Olha o Santos tentando chegar com o Macedo. Tentou chegar batendo o Wellerson. Na tentativa de Macedo, a participação do goleiro do Fluminense. Mas é um jogo fabuloso, Paulinho. Como foi todo o segundo tempo no Maracanã, tem sido toda esta partida até agora no Pacaembu um jogo para a tradição e para a glória de Santos e Fluminense. A tentativa de Marquinhos Capixaba. Saiu com bola e tudo. Ao vivo, as emoções de Santos e Fluminense. Santos 3, Fluminense 1. Segundo tempo, lançamento de Giovânia, tentativa de Macedo e a defesa de Wellerson. E o Giovânia continuar jogando dessa maneira, as equipes adversárias deveriam ter pelo menos mais um jogador só para acompanhar o Giovani. Entrar até mesmo com 12 em campo. Olha o Fluminense com o Otacílio, defesa do Santos aberta. Passamos dos 10. Segundo tempo. 10 minutos. Lateral bola a favor do Fluminense, Ronald. Ailton. Cruzamento de Ronald. A bola já havia saído. Lateral bola a favor do Fluminense. Marcos Adriano. E o Cedrac dá falta. E o Fluminense, você vê aí toda a preocupação do Joel Santana, começa a jogar bem com a vantagem psicológica de ter dado o gol, digamos assim, calar a boca à equipe do Santos logo após. E até alguns jogadores que de fato não estavam bem, como o próprio Rogerinho, podem se redimir com um belo gol marcado. Falta a favor do Fluminense. 11 minutos segundo tempo. Falta cobrada. Olha a chegada sozinho do camisa 16, Leonardo.
A gente não quer pegar nas chuteiras dos jogadores do Santos. Na verdade, deveria puxar as orelhas, porque é um problema mais de cabeça do que de pés. Mas toda bola alçada à área do Santos é sempre um perigo. E quase sempre aparece um jogador livre, como apareceu agora o atacante Leonardo. A tentativa do jogo aéreo do Fluminense. O Fluminense que tem o Gaúcho no banco de reservas. É um excelente cabeceador. A gente dizia isso ainda na primeira etapa, na entrada do Leonardo. Talvez ainda não seja o jogo ideal para o Gaúcho, já que o Fluminense tem que naturalmente também cuidar da marcação, da armação de toda a equipe do Santos. Então ainda não é o momento para o Gaúcho entrar na partida, mas sem dúvida alguma é uma grande opção. Falta cobrada no bate-rebate. Sobrar ali para a defesa do Santos. Olha o Gaúcho lá no banco. Em pé ali, preocupado. Cabeludo Gaúcho. E magrinho o Gaúcho. Tá na forma, melhor do que em outros clubes que ele tenha passado nos últimos anos. Rogerinho. Aliás, tanto o professor Carlito da preparação física do Santos quanto o Antônio Melo da preparação física do Fluminense estão de parabéns, porque as duas equipes mantêm o mesmo nível, pelo menos no aspecto físico, em toda a competição e durante os jogos. Sport TV, o canal campeão. Postos Petrobras, seu carro sem impedimentos. Aí o Rogerinho, autor do gol do Fluminense, gol que deu uma certa esfriada na equipe do Santos, Mauro. No time do Santos eu diria que sim, agora na torcida do Santos ainda não. Brilhante o desempenho, a vontade, o grito, a raça, o amor da torcida do Santos. Há muito tempo eu não via na cidade de São Paulo uma torcida empurrar o jogo inteiro como tem empurrado a torcida do Santos, a equipe de Giovani. Capixaba na cobrança. Sobra de Camanducaia, sempre habilidoso. Marcação de Ronald. Vai pro drible curto. A tentativa de penetração. O cruzamento. Lateral, bola a favor do Fluminense. Mas o Camanducaia ele tem uma particularidade. Ele abaixa o tronco e vai driblando. E vai. É um jogador de extrema velocidade, habilidoso e é um emérito, repito, cavador de pênaltis. Foi pênalti nesse lance, mas você vê que ele já vai se preparando para receber, ele vai praticamente largando a bola esperando o contato físico, que no caso aconteceu do Tassilo e foi pênalti claro. É um jogador extremamente perigoso. A jogada que resultou no primeiro gol do Santos. Um gol de pênalti assinalado pelo Giovani. Tá aí agora o Santos tentando chegar no campo de ataque. 14 minutos, segundo tempo. Cabralzinho. Chegou desacreditado na Vila Belmiro, por parte da imprensa e por parte dos torcedores. Está aí, tentando levar o Santos para uma final de campeonato brasileiro. Marcos Adriano, de longa distância. Luta, a sobra é de Wellerson. Chamado de burro na estreia, no momento que foi marcado um jogo perigoso a favor da equipe do Fluminense. Chamado de burro na estreia, o que, convenhamos, não é fácil. Nem mesmo o técnico Sebastião Lazzaroni, na sua volta ao Vasco da Gama, teve tamanha acolhida da torcida. (15 minutos, segundo tempo. Por enquanto vai dando Fluminense na classificação, mas o Santos vai vencendo 3-1. Vampeta tentou ali a enfiada de bola. Macedo. O Ale tentou acompanhar o Macedo, recupera a Vampeta. Ronald. Giovani tentou colocar na frente, levou, ganhou a chance do Santos. O Wellerson, a sobra, o gol! Gol de Camanducaia! Camanducaia na bobeada de Ale, o camisa 4 do Fluminense.
Giovani roubou a bola. A participação e o desespero do goleiro Wellerson, evitando o gol de Giovani. E a sobra de Camanducaia. Veja de novo. Giovani, que aparenta ser lento, mas que ganha no cochilo do camisa 4. E a sobra do Camanducaia. Aê, aos 16 minutos do segundo tempo, Mauro Betting. Eu de fato não gosto nunca de pegar nas chuteiras de quem quer que seja, mas o Alê, a gente revê mais uma vez a jogada maravilhosa do Alê para o Giovani, a jogada ensaiada, eu diria até. O Giovani penetra, toca, o Wellerson faz mais um milagre e até para azar do Alê, quem toca na bola, quem dá o passe para o Camanducaia é o Alê novamente, o principal atacante do Santos ao lado do Giovani. Um jogador, a gente vê o 7º gol do Camanducaia, que nem titular aí já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. No momento que entra Gaúcho na equipe do Fluminense, não resta outra alternativa ao técnico João Santana, a não ser também pedir para alguém marcar o Alê, que é justamente o homem que sai para a entrada do Gaúcho. Aí o Fluminense lutando, Ailton. Santos 4, Fluminense 1, jogão de bola. Semifinal do Campeonato Brasileiro, segundo tempo. 17 minutos, tem muito jogo ainda, tem muito tempo, levando-se em consideração o que essas duas equipes já proporcionaram no primeiro jogo e no jogo propriamente este daqui, Mauro. Sem dúvida, e a gente não quer aqui crucificar o Alê, mas é um jogo fabuloso, né, Paulo? Lá. Ó, o Giovani, ele desequilibra, tentou agora o corte e Vampeta recupera. O Vampeta volta à quarta zaga e o João Santana deve estar coitado, e isso acontece naturalmente na vida de grandes treinadores como ele, pensando se não teria sido de fato melhor ele ter escalado o Vampeta na quarta zaga, colocando o Cadu, que fez um gol magnífico no jogo do Maracanã, na posição de meio-campista, que foi uma alternativa que ele pensou, não quis mudar muito no time e meteu o Alê, e o Alê acabou metendo as mãos pelos pés. Olha a confusão, Sidraque Marinho, bate-boca, vai puxar cartão. Se é para o Ronaldo, que já tem cartão, vai ser expulso, e está expulso o zagueiro central do Santos com total justiça. Aí expulso, portanto, o camisa 2 Ronaldo, cometendo a falta por trás no Leonardo. Recebeu o segundo amarelo, portanto expulso, e é um problema também para a equipe do Santos, que agora passa a jogar com 10 contra 11. Foi também a partir de uma expulsão que o Santos se destrambelhou no jogo do Maracanã. Ronaldo, de apenas 21 anos, 1,80 m, 73 quilos. E vinha bem, atuando bem pela defesa do Santos, está aí. E a falta, a entrada do Macedo. Jogo paralisado. Ele deu, acredito, só tiro de meta. E o Cabralzinho, apreensivo, nervoso. Reposição de bola a favor do Santos. O jogo vai ficando dramático, nervoso. 19 minutos do segundo tempo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para os amigos do Sport TV. E o Alê, dependendo do que vier a acontecer, coitado, pode acabar entronizado naquela galeria de jogadores como o quarto zagueiro Guinei da história do Corinthians na Libertadores 91 e do próprio Márcio Teodoro jogando pelo Botafogo na Taça Guanabara deste ano. Giovani, Marcelo Passos, toque errado. Fluminense luta em busca de mais um gol. Renato, no trabalho de armação, tentou ali para Leonardo. A dividida. Marquinhos Capixaba. E tá certo até agora o técnico Cabral, ele recua o Galo, que em algumas oportunidades, nem tanto nesse campeonato, mas em outras partidas pelo Santos, onde chegou em 92, já jogou de zagueiro. O Galo joga um pouco mais atrás, ele mantém o Carlinhos e daqui a pouco pode sobrar para o Marcelo Passos sair para a entrada do Pintado. Joel nervoso, já o Santana, técnico do Fluminense. Passamos dos 20 minutos do segundo tempo. Santos 4, Fluminense 1. É a tentativa do Fluminense, a participação do Edinho. Entrou camisa 13, o Marcos Paulo, no lugar do Macedo, Mauro Betting.
Eu confesso que teria sacado o Marcelo Passos, que é um grande jogador, mas taticamente seria, acredito eu, uma alteração mais interessante para a equipe do Santos. O Marcelo está muito bem na partida, pode ainda fazer mais um gol, e com o Pintado no meio campo, a marcação seria mais forte, enrijecida. O Galo pode trabalhar ali atrás e o Santos não mudaria tanto como vai mudar com a entrada do Marcos Paulo. Falta a favor do Santos, Galo. Giovani. A entrada do jogador do Fluminense. No 13, Marcos Paulo do Santos. E o Ronald, no lance anterior, recebeu também cartão amarelo, o segundo cartão amarelo para jogadores do Fluminense na partida. Tentativa do Santos. Participação de Lima. E a torcida do Santos vai à loucura aqui nas dependências do Pacaembu. Aí o Gaúcho, a esperança do Fluminense. Tem muito jogo ainda, 22 do segundo tempo. A sobra é do Santos. Giovani tentou levar em cima de Vampeta. Vai na habilidade. Parou para finta. Faz a volta. Levanta a torcida. Tentou o cruzamento, o Wellerson. O toque, à disposição, agarra. Marcos Adriano no toque agora para Marcelo Passos. E a falta cometida pelo Otacílio. O jogo vai ficando nervoso. 23, segundo tempo. Santos 4, Fluminense 1. Resultado que classifica a equipe do Santos para a final do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense... depende dele aí. Faltas do jogo. O Santos tem 13 faltas, cometeu 13 faltas. O Fluminense 17 faltas. A preocupação de Wellerson. Olha o desvio. Galo. Aí o Marcos Paulo tentou o cruzamento. Cássio. Vampeta. Renato foi desarmado com falta. Reclama, pressiona o Sidraque Marinho. É o líder da equipe. É um duelo aí de capitães, né? O Galo que volta a jogar no meio campo, ao lado do Carlinhos. O Marquinhos volta a ser zagueiro central, como jogou, e até não jogou muito mal contra o Botafogo na Vila Belmiro, na vitória do Santos por 3-1. Marcos Paulo, lateral esquerdo. Marcos Adriano é o lateral direito. E o Fluminense, apesar de ter feito um gol, ainda não é o Fluminense que a gente viu no Maracanã. E o Santos é o Santos do primeiro tempo do Maracanã, aditivado pela galera, e que faz outra partida magnífica. Nessas semifinais, classifica o Fluminense, classifica o Santos, como por enquanto está se classificando. São duas equipes campeãs. É uma semifinal histórica, uma das maiores da história do futebol brasileiro, e duas equipes que não mereceriam ter os seus salários pequenos ou mesmo atrasados. São duas equipes, tanto Fluminense quanto Santos, que deveriam receber salário adiantado. Sport TV, o canal campeão. Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Tá aí o Fluminense, a tentativa de chegada. O Fluminense teve um jogador ali com cartão amarelo. O Marcos Adriano, camisa número 3 do Santos. A tentativa de chegada agora do Fluminense. Chega rasgando lá atrás o Ronald. Marcos Adriano cometeu uma falta. Até aí a confirmação do camisa 3, Marcos Adriano, que jogando um pouco mais lateral, que ajudando o Marquinhos Capixaba. Ele cometeu uma falta no jogador do Fluminense. E a preocupação do Joel Santana, tentando levar o time para frente.
Resultados iguais. Primeira partida, Fluminense 4, Santos 1. Segundo jogo até agora, Santos 4, Fluminense 1. Resultado que favorece a equipe do Santos, de Giovani. E por enquanto o regulamento e naturalmente a melhor campanha na primeira fase, sem dúvida a melhor campanha, vão dando a classificação. Já aconteceu no primeiro jogo da tarde no Maracanã, o Botafogo depois de 2 empates chegou à decisão e por enquanto o Santos vai chegando de acordo com a melhor campanha na competição que é a equipe do Fluminense. É o toque errado do Gaúcho, o nervosismo, a preocupação, o erro, a irritação. Marcos Adriano. Cabralzinho, técnico do Santos. Ailton. Gaúcho para Renato, bota na frente. Quase sobrando ali para o camisa 10 do Fluminense. Gaúcho subiu com Marquinhos Capixaba. E o escanteio a favor do Fluminense já cobrado. Cruzamento na área, Dinho, a sobra, a chance, Otacílio. A bola cruzada na área do Santos é sempre uma grande emoção. Dessa vez foi o Edinho que teve que salvar do Gaúcho. Ele pediu para a zaga abrir, como abriu depois também nessa bola. O Marcos Adriano até com inteligência. E o Santos tem, por enquanto, a partida nos seus pés. O Santos que já chutou 18 bolas a gol contra 5 do Fluminense. Basta ter a tranquilidade que o Giovani já demonstrou várias vezes em tentar burilar mais a jogada, segurar um pouco mais a bola, que o Santos tem em todos os aspectos técnicos, táticos e psicológicos a vantagem. Só tem um jogador a menos e isso o Fluminense até agora não soube explorar. Renato Gaúcho tentando botar na frente. Cássio passa pela linha da bola. 28 segundo tempo. 4-1, Santos vai vencendo a equipe do Fluminense. Renato na frente. Tentou a jogada de linha de fundo, faltou pernas, cansado, lutou, correu, brigou, discutiu. E aí a irritação do Renato. Ele não merecia essa jogada. Mas é impressionante você ver, qualquer outro jogador também já teria, quando ele tropeçou, já teria se jogado. Não, o Renato tentou de qualquer parte da anatomia ainda cruzar a bola, com a nuca, com a orelha, com o nariz. Ele tentou ainda fazer alguma jogada para a equipe do Fluminense. Ailton, Fluminense vai pressionando, Otacílio. Não só para ninguém. Tranquilidade da defesa do Santos. E pressa do Rogerinho. E aí o Santos, que por enquanto tem merecido brilhantemente a classificação, tem que se lembrar que o Fluminense é uma equipe que honra, né, o ditado do Chacrinha, o jogo só acaba quando termina. Foi assim que o Fluminense, quando o Flamengo também tinha o título nas mãos e nos pés, acabou perdendo o Campeonato Carioca. Você conferiu ali 32 passes errados da equipe do Santos, 40 passes errados da equipe do Fluminense. Que vai pressionando, hein? 30 minutos, segundo tempo. Ailton. Ronaldinho na passagem. Ailton no cruzamento. Edinho pegou, largou. Ia sobrando para o Renato. Agora quem vai ficar desesperado é o torcedor do Santos. Um golzinho do Fluminense. Tchau, Santos. Nas finais do Campeonato Brasileiro. Aí de outro ângulo. A saída do Edinho. De novo o Fluminense. As emoções de Santos e Fluminense. Semifinais do Campeonato Brasileiro. Passamos dos 30 minutos. Cruzamento na área. Otacílio. Na finta. Vampeta. Gaúcho tentou arrumar de pivô, fazendo o trabalho de pivô o Gaúcho. Entrou bem no jogo. Leonardo. Ronald passa pela linha da bola. Ailton na sobra. Cruzamento, olha aí a tentativa de Rogerinho.
E a participação de Narciso. A preocupação de Edinho, o nervosismo estampado, a fisionomia dos jogadores de Santos e do Fluminense. Sidraque Marinho. E a substituição no Santos. A entrada de Batista, camisa número 15. O cruzamento feito. O Fluminense na pressão. A sobra é de novo de Ronald. De novo, outro cruzamento. Rebate a zaga do Santos. Ele coloca o técnico Cabralzinho, Batista, que é um segundo volante, tá aí o camisa 15, no lugar do Camanducaia, a camisa 11 da equipe do Santos, naturalmente para fechar o meio campo, né? O Santos vive agora com um jogador a menos, não sei se é a melhor opção, talvez o Camanducaia estivesse extenuado. De novo, outro cruzamento, a tentativa de Gaúcho. Mas a mim me parecia mais eficaz a saída do Marcelo Passos para a entrada do Batista, isso sim. Esse tipo de jogo aí, o jogo aéreo é o jogo que favorece ao Gaúcho. E que desfavorece a zaga do Santos. O Batista é um pouco mais alto, também ajuda nessa nova bateria antiaérea formada agora pelo técnico Cabralzinho. Giovani. (32) Segundo tempo. Otacílio. Fluminense vai pressionando em busca de mais um gol. A chegada, olha a chance. O Renato tentou o cruzamento. Cruzamento de Ronald. O Gaúcho fez o trabalho de pivô. E a tentativa do cruzamento do Renato. Jogo aéreo, o Santos 6 jogadas, o Fluminense 17 jogadas. É uma diferença muito grande, Mauro. Algumas assim não tão perigosas, porque foram autênticos chuveirinhos, embora, eu repito, né, toda bola alçada na área do Santos é quase sempre perigo. Fluminense insiste, Renato abrindo, pedindo apoio de Ronald. Sai da marcação, ganha a linha de fundo, tentou a penetração, Giovani. 33 minutos, segundo tempo. O Santos se defende. Vai vencendo por 4-1. Resultado que dá a classificação para a equipe do Santos. Olha a chance com Renato. Tentou arrumar para chutar. Marcos Paulo ajudando na marcação. Fluminense pressionando. Giovani. Vai pedir a falta, vai tentar esfriar a pressão do Fluminense, porque está muito grande a pressão do tricolor, hein? Sem dúvida, aproveita-se do fato de ter um homem a mais, embora ainda não tenha sabido explorar com competência, e aproveita-se exatamente das jogadas de linha de fundo, tentando chegar, cruzando, alçando bolas à zaga do Santos. Olha lá. Olha aí, o Santos tentando chegar. Marcos Adriano no cruzamento. Batista. Rogerinho incansável na marcação. Narciso. O Ellerson com pressa. Tá aí o zagueiro do Santos e da seleção brasileira, Narciso. Vampeta. Cássio. Leonardo, camisa 16 aí recebendo a falta. (35 minutos, segundo tempo. Giovani. Marcação de Otacílio. E a falta anotada por Sidraque Marinho. E é claro, o Ailton vai ao desespero. E é outro jogo fantástico, um jogo que acaba com previsões, acaba até com análises estatísticas. É um jogo em que a gente vai falando, mas acontecem fatos novos e aí entra também um imponderável do maravilhoso que é o futebol.
que faz a diferença. E esse alarido todo da galera que já empurrou o Fluminense a uma vitória inesquecível contra o Santos, tem empurrado agora a equipe do Santos. Ainda temos mais de 9 minutos de jogo e muita coisa ainda pode acontecer. E mesmo depois da partida, são 2 jogos, repito, que vão ficar para a história, para análise técnicas, táticas e para se chegar mais uma vez à conclusão que ninguém é dono da verdade no futebol. Cruzamento feito, Edinho. Marcelo Passos. Marcos Adriano. Sport TV, o canal campeão. Linha Volkswagen, agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Giovani tentou ali a enfiada de bola para o Marcos Paulo. 37, segundo tempo. 4-1. Vai vencendo a equipe do Santos. Resultado que classifica o Santos. O Fluminense luta desesperadamente em busca de mais um gol. Mas você vê o que é o desespero, Mauro, para um jogador que lutou bastante, como o Renato Gaúcho. E que continua lutando, né? Essa é a diferença do Fluminense, essa é a diferença do Santos no campeonato. São 2 equipes que jamais desistiram, quando até a própria torcida às vezes dava mostras de que não acreditaria mais. Santos e Fluminense se superaram e tem feito, repito, uma semifinal de antologia. O toque espetacular de Giovani. Marcelo Passos. Gol do Santos! Um golaço de Marcelo Passos no passe do Giovani. É o gol. Será que posso dizer da classificação do Santos à final? Marcelo Passos, depois de um toque de calcanhar de Giovani, do jeito que ele gosta, limpando o zagueiro, driblando, abrindo o ângulo para a batida, em cobertura, enganando o excelente goleiro Wellerson. Aos 38 do segundo tempo, mas não dá para falar muito não. Se está definida não, Mauro. Santos faz o 5º gol. Santos 5, Fluminense 1. A única coisa que está definida é que essa semifinal é histórica, é inesquecível e que há gols como esse também do Marcelo Passos. É exatamente uma semana, quase que no mesmo horário, esse mesmo Marcelo Passos, da mesma distância, fazia o seu primeiro gol, esse é o seu segundo no campeonato, do mesmo lugar. Assim como existe o Alessandro Del Piero, sem querer comparar daí, o Juventus de Turim, que quase sempre faz gols daí, o Marcelo se notabilizou por fazer gols daí também. Eu defendi até que ele deveria sair do time, mas quem faz um gol como esse, né? Não é preciso dizer mais nada. É um jogo para calar a boca de crítico, calar a boca de comentarista, de estatístico, de jornalista e do próprio torcedor, porque tem até muita gente que do próprio Santos que achava impossível acontecer alguma coisa. E está acontecendo além do sonho. Santos 5, Fluminense 1. Ailton lutando, batalhando, a sobra de Renato, tentou de virada. E o gol do Fluminense. Não dá para falar muito não, Mauro Betting. Olha aí, o Fluminense faz aos 39 minutos do segundo tempo o Rogerinho de virada. Não dá para falar muito não. O Fluminense ainda tem gás, tem garra para buscar aí a sua classificação. De virada, Rogerinho. Santos 5, Fluminense 2, acredite se quiser. E gol do Rogerinho, que não jogou absolutamente nada no primeiro jogo no Maracanã. Até agora fez 2 gols e é até interessante, né? O Rogerinho, se você pegar os números estatísticos, o Rogerinho, o terceiro gol do Rogerinho no campeonato, mas no jogo já fez 2. Até agora, no jogo, o Rogerinho fez 2 gols e só, né? Como diria aquele mais aziago, aquela pessoa que não gosta de futebol, que só gosta de ver, na verdade, os números, né? O Rogerinho tá aí com 2 gols em praticamente 2 bolas. É um jogo absolutamente... Já se tornou clichê até da minha parte, mas é um jogo em que realmente é para ser guardado, visto, revisto e jamais esquecido. É um jogo em que o coração vale mais até que os próprios pés. Olha lá. Olha a tentativa do Fluminense. 40 minutos do segundo tempo. Santos 5, Fluminense 2, 41. E tem pintado em campo.
Aí o cruzamento, a bola bateu nas costas do camisa 15 gaúcho. O Fluminense vai pro tudo ou nada. É o campeão carioca em busca da classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Cruzamento feito, o Giovani ajudando na defesa. Pintado. Safa-se a zaga do Santos. A sobra é do Fluminense. Pintado que entrou no lugar do Marcelo Passos. De novo, outro cruzamento. A tentativa, o bate-rebate. A sobra do craque do Campeonato Brasileiro. O craque do Santos. O grande diferencial, o Giovani. Tá aí ele. Agora se jogou, pediu uma falta. Falta anotada ali pelo Sidraque Marinho. Lima cometendo a falta. O Giovani cai para esfriar um pouco os ânimos do time do Fluminense. O Fluminense que vai pressionando. O Fluminense vai se segurando. O Santos vai segurando o placar. 5-2. E o Giovani agora driblou até o árbitro, porque de fato apenas se jogou, não houve a falta. Batista. Giovani. Aí o Pintado. Paulo, se o jogo fosse válido pela Copa do Brasil, onde o gol marcado fora é um critério de desempate, quando há empate em saldo de gols, o Fluminense estaria classificado, por ter feito 2 gols fora de casa e 1 gol o Santos feito no Maracanã. Mas o regulamento, com toda a justiça, pela melhor campanha, favorece hoje o Santos. Aí o Cássio, camisa 6, no cruzamento. 42. Fluminense pressionando o Ronald. Cruzamento de Ronald. Tira Narciso. Pintado. Dá um chutão na bola. A participação de Wellerson. Vampeta. Fluminense todo no ataque, todo pressão. 43 minutos. Boa bola. Ronald pediu falta. O juiz mandou seguir o Sidraque. E errou. Errou feio. Giovani. Narciso. Marcação de Ailton. Camisa 8, um lutador da equipe do Fluminense. E o Narciso lembrou-se que primeiro é um zagueiro e não um artista e corretamente voltou à sua zaga, porque na verdade não era momento para o Narciso tentar essa jogada pela ponta esquerda, ele que é zagueiro de um time que está jogando com apenas 10 jogadores. Marcos Adriano. Giovani. 44 minutos, segundo tempo. Santos 5, Fluminense 2. Por enquanto vai dando o Santos para disputar a final com o Botafogo. Dois times que no início dos anos 60 simbolizavam a idade, a fase de ouro do futebol brasileiro. De um lado Garrincha, Nilton Santos, de outro Pelé, Coutinho. Se dizia naquela época, era treinamento da seleção brasileira, o encontro de Santos e Botafogo. Mas o Fluminense está vivo, cruzamento feito. Renato. Marcos Adriano. Pintado. Lima é o último jogador do Fluminense do campo de defesa gaúcho. Para Renato, esforço. Evita a saída. Esse é um vencedor, Renato, o Joel, o próprio Fluminense. Aliás, num jogo como esse, depois de 2 partidas como essa, não há derrotados, né? Aí Marcos Paulo, camisa 13 do Santos, tentando sair da marcação. Tentou o cruzamento, Ronald. Para Lima. Otacílio, Ailton. 45 minutos, Renato pede falta. Sidraque dá. 45 e 54, 45, quase 46. Agora sim, talvez a última chance do Fluminense.
Santos 5. Fluminense 2, final dramático. Falta já cobrada. Ronald, camisa número 2, no cruzamento, jogo aéreo. A tentativa do ataque do Fluminense. A sobra de Marcos Adriano. Sidraque Marinho ergue o braço, trilha o apito, final de jogo no Pacaembu. Santos classificado. Santos vai disputar a final contra a equipe do Botafogo. Santos 5, Fluminense 2. Sport TV, o canal campeão.